Canais de comunicação que Deus usa, como eu chamo, pode vir através de uma voz profética, pode ser transe, rema e tudo isso. Então, estamos olhando para esses canais e fizemos rema, fizemos transe, fizemos visitação angelical. Então vamos começar da profecia hoje. Você sabe, novamente, eu gosto de dizer que não estou ensinando. A profecia é um assunto amplo para estudar. É uma coisa muito interessante para aprender, especialmente se você quer profetizar e funcionar dentro do profético, mas pelo menos o que dizemos aqui para ajudar as pessoas a entender que Deus poderia falar com você através desse canal que poderia ser, o que na verdade significa falando com você por meio de um profeta. Também pode ser você profetizando para si mesmo. Então, de qualquer forma, é Deus falando se Ele está falando com você através de alguém ou você é quem está profetizando. Você sabe, você pode profetizar sobre você mesmo. Você é também uma palavra profética de outra pessoa. Acho que tive isso alguns dias atrás, enquanto estava orando. O Senhor nos disse para orar e então estávamos orando. Você sabe, deve ser algo como cerca de 5 horas de alongamento, 5 horas de alongamento da oração. Então, enquanto eu estava provavelmente como 3 horas mais ou 4 horas sem parar, enquanto eu estava orando para que as línguas abrissem uma dimensão profética e você sabe que pelo que estávamos orando no ministério. Então você poderia profetizar, você sabe, você mesmo. Se você ler aquele 1 Coríntios capítulo 14, 15, Paulo disse que eu gostaria que todos vocês profetizassem. Portanto, é possível que a igreja, todo o corpo de Cristo possa profetizar. Ofício, todos nós não podemos estar no ofício profético. Você sabe, isso é simples, o que chamamos de simples dons de profecia. Alguém ir falar com você e isso é o que é profecia. Lembrar? A definição de profecia é a declaração da intenção e da mente de Deus. Deus declarando sua intenção e mente, você sabe, intenção para você ou para um grupo de pessoas ou para um lugar. Agora ou no futuro através de alguém. Deus declarando sua intenção, fazendo sua mente conhecida, sua vontade conhecida. Você sabe, para você, para um povo, para uma nação, para um lugar agora ou no futuro. E você sabe, fazendo isso através de alguém. Isso é o que chamamos de profecia. É Deus falando, você sabe, com você sobre a sua vida. Qualquer coisa que Ele quer dizer para você. E isso pode ser para agora, também pode ser para o futuro. Quando tem a ver com agora, significa coisas são mudados, Ele quer mudar certas coisas. Mas quando tem a ver com o futuro, é o que chamamos de previsão. O outro que trata do agora é chamado de contar. É Deus falando no agora para causar mudanças, ok, mas o outro é Deus falando para você ou dizendo algo para você, você sabe, que ainda está para acontecer e que acontecerá no futuro. Recebi pessoalmente a palavra profeta acontecerá. E ainda há mais coisas que Deus falou comigo no início do meu ministério que ainda não aconteceu e eu sei com certeza que vai acontecer. Alguns deles estão começando, você sabe, comece. Você pode ver os sinais aqui e ali. Então, é uma coisa linda receber profecia. Na verdade, a igreja, a profecia, você sabe, edifica a igreja porque conforta, meio que, você sabe, edifica você, e leva você, garante que Deus sabe o que você está passando ou que Deus tem você em sua mente e é muito poderoso.
muda, você sabe, leva sua fé para o próximo nível e faz com que você de repente se conscientize de que Deus está ciente de você e o ama e sim esqueça algum tempo no passado. Enquanto eu era o coordenador dos carismáticos naqueles dias, eu era o líder e você sabe, eu estava passando por foi uma guerra intensa. Os poderes das trevas, você sabe, nos tinham em sua agenda naquele momento de uma maneira incrível, terrível. E colocando, você sabe, os líderes do grupo, meus líderes contra mim, mas nem todos eles. Mas você sabe, quando você fala sobre algo, eles dizem que não. Você fala sobre isso, eles dizem que não. Lembre-se, somos estudantes, não somos pastores. Então, sabe, eles discordariam e tudo isso. Então eu continuei orando, sabe, amando e fazendo o que Deus quer de mim, o que eu sei que devo fazer. Viajei e depois voltei e eu tinha 3 pessoas diferentes. 3 irmãs diferentes do mesmo grupo de oração vieram até mim e me disseram. Falei com eles para me dizer que eu não deveria me preocupar com o que está acontecendo, que Ele está comigo. Eu deveria, você sabe, continuar, que Ele vai me ajudar. Logo desaparecem e que de fato aconteceu. Então, de novo, foi tão encorajador. Você sabe, 3 horas novamente. Eu disse que o Senhor disse à noite quando eles foram para, você sabe, companheirismo, reunião de oração e outra pessoa falou comigo sobre isso. Foi saber que Deus está ciente dos desafios que eu estava enfrentando fazendo o seu trabalho. Então é uma coisa poderosa quando Deus pode falar com você através de alguém e Deus também falar com você através de você. Você profetiza. E um aspecto interessante disso é a interpretação do falar em línguas. Você sabe, como eu disse, falando em línguas, o que chamamos de linguagem da oração, muitas vezes, não é para interpretação, não para estão falando com Deus. Estamos orando, o Espírito está usando para orar, mas também há momentos em que Deus também quer falar com você e esses momentos. Você sabe, quando você fala em línguas, você descobre que você começa a ter entendimento no que você está dizendo, não, realmente tradução, a interpretação. Em outras palavras, o que você está dizendo, o que significa em inglês ou em seu idioma local, dialeto local e vem, você sabe, você interpreta, você apenas diz o que está dizendo e eu me lembro agora, dessa forma é quase como profecia. É igual a profecia porque agora é Deus declarando sua mente para você, mas agora você está interpretando o que Ele está dizendo. Sabe, você sabe, seja o que for que você está falando com Ele e você está interpretando as línguas. Então, alguma outra pessoa de dar o significado do que Deus está dizendo através das línguas que você falou. Então você pode interpretar, outra pessoa pode interpretar. Mas quer falar com você. Lembre-se, interpretação de línguas não é coisa de homem, é coisa do Espírito Santo. É uma das manifestações do Espírito. Línguas e você falou aquelas línguas, ele o induz. Você sabe, lhe dá a interpretação ou alguma outra pessoa interpreta de modo que é igual à profecia porque é deixar você saber o que está na mente de Deus a respeito de qualquer coisa que Ele queria falar com você, qualquer coisa que Ele está dizendo. Então, novamente, Deus fala com a gente e adora falar com a gente e vai falar com a gente. Como eu disse antes, às vezes, Ele quer falar e nos mostrar as coisas mais do que dispostos a receber. Só que muitas vezes não somos treinados nessas coisas dentro da cultura da igreja em algumas dessas manifestações e as envolve que podemos, você sabe, receber as coisas que Deus quer fazer. A próxima é uma voz mansa e delicada, ainda. Voz pequena. A voz mansa e delicada é tirada de é tirada de First Kings capítulo 19, quando Elijah
estava no monte e foi esperar em Deus por 40 dias e 40 noites depois do encontro que teve com os profetas de Baal e lembra-se, você sabe, um anjo lhe deu comida e disse a ele que a jornada seria muito, você sabe, difícil para ele. Mas ele tinha que ser sobrenaturalmente fortalecido. E depois aquela espera, a Escritura diz, você sabe, nos diz que o lugar estava tremendo como um terremoto, o fogo, o vento e tudo mais. Mas depois, você sabe, a Escritura disse uma voz mansa e delicada, gentil, voz calma, gentil, você sabe, muito gentil como em contraste com o que Moisés tinha no monte explodindo em todos os lugares. Não, gentil, quieto, você sabe, e muitas vezes isso em seu espírito, geralmente não audível. Ainda assim, Deus pode falar dessa maneira audivelmente. Mas você sabe, em seu espírito suavemente Ele está falando com você. E quando isso acontece, é o que chamamos de voz mansa e delicada. Deus falando com você gentil e calmamente. Você, em seu espírito, sabe, conversando com você sobre o que quer que Ele queira dizer. E isto parece ser o mais comum, sabe, muito comum se você aprendeu a conversar com Deus, muito comum. Muito, muito comum, muito comum, porque Ele está certo em seu espírito. Ele fala em seu espírito e Ele está lá e você simplesmente pega. O outro é a voz audível de Deus, ó. A voz audível de Deus ainda é Deus falando, mas desta vez Ele não está falando de dentro, Ele está falando de fora. Você está ouvindo com seus ouvidos físicos e isso é o que é isso. É como Moisés, você sabe, é como Moisés, é como muitas outras pessoas que tiveram esse tipo de experiência na Bíblia fisicamente. Não é algo espiritual, não é algo na experiência visionária. Não é algo, você sabe, sonho. É apenas Deus fala com você e eu tive essa experiência, você sabe, não com muita frequência, mas eu tive e nunca esqueço uma vez que eu estava na capela orando. E ninguém estava lá, você sabe, todo mundo tinha ido embora. Então, quando eu estava prestes a sair para minhas palestras, isso deveria sim, 20 anos atrás ou mais quando eu estava prestes a, você sabe, levantar e ir para minhas palestras porque a capela, o lugar que eu fui, sabe, a igreja não era longe da minha escola, talvez uns 10 minutos a pé, mais ou menos. Mas vamos dizer 10 minutos. Andei e terminei de rezar. Não havia ninguém na capela, eu estava sozinho como estava, sabe, saindo da capela pela porta e tive uma voz me chamou pelo meu nome e eu me virei e olhei ao redor e eu não conseguia entender que Deus Todo-Poderoso poderia falar comigo. Mas de fato, eu pensei que algumas crianças estavam jogando alguns jogos comigo. Eu tive que olhar pela janela para ver que nenhuma das crianças provavelmente me conhece. Mas você não é um nome em inglês normal que todo mundo conhece. E então quando eu olhei em volta como se Deus estivesse esperando que eu terminasse minha investigação, ele me ligou de novo e depois falou comigo e me disse, eu te amo. Eu desabei ali mesmo, desabei e comecei a chorar. Você sabe, por Deus. Mas ele comunica exatamente o que ele disse e eu fiquei impressionado com essa presença e amor que ele disse e foi tão incrível saber que o Deus do universo me conhece pelo meu nome e que me ama. Você sabe que já faz muito tempo, mas nunca se esqueça disso, e com certeza nunca esquecerá aquele momento bastante interessante, bastante profundo e poderoso e impactante. Então o Senhor falou comigo e eu ouvi audivelmente e Ele fala dessa maneira e eu me lembro, que Ele falou assim comigo. Então, Ele fala conosco audivelmente onde o ouvimos, como ouvimos um ser humano e falamos com Ele. Ele os deu. E fale com Ele, louve a Deus. O próximo ali é sonhos.
Sonhos, você sabe, sonhos são cenas, cenas panorâmicas, você sabe, imagens e fotos, ok? Que escolhemos em nosso estado de sono, que vemos em nosso estado de sono. O que acontece é que em nosso estado de sono, nossos sentidos espirituais são intensificados, ou melhor, estão operacionais, eu diria. Não que nunca tenha estado operacional, mas desta vez há menos atividade, envolvimento de nossos sentidos físicos porque estamos em um estado de descanso nesse ponto. Isso não significa que nossos sentidos não estão naquela hora. Talvez a visão e a audição e tudo o que poderia ser, mas é menos ativo nesse ponto. Mas, neste momento e isso nos ajuda a ficar mais conscientes da outra dimensão. E então, nesses momentos, tendemos a ouvir ou ver ou nos envolver o outro reino e, muitas vezes, você descobrirá que há muitas fotos, cenas meio dramáticas, você sabe, que nós estamos envolvidos. Às vezes você não está envolvido, você está apenas assistindo e às vezes você apenas ouve. Às vezes aquele lugar, é como se você vivesse na vida real aqui. Às vezes, pode ser engraçado. Algumas coisas acontecem lá, que normal pessoa naquele lugar que estamos. Você está voando, você pode se ver em três. Muito drama acontecendo naquele lugar. Naquela dimensão, Deus poderia falar com você, você sabe, através do seu sonho. Na Bíblia, está tudo espalhado por toda parte nas Escrituras. Deus e em Mateus capítulo 1, José teve um sonho. No capítulo 2, ele também teve um sonho. Capítulo 1, vai e pega Lucas capítulo 1, pega aquela mulher e não a abandona. No capítulo 2 do Evangelho de Mateus ele disse, pega a mulher e a criança e fuja, eles. Nesse mesmo capítulo também, lembre-se, os 3 reis magos também foram instruídos no sonho a não ir ver Herodes, mas tomar outro cara. O anjo falou com eles, você sabe, em seu sonho. Sabemos que José teve seu sonho sobre seu destino que finalmente aconteceu, onde se tornou o príncipe do Egito. Então vemos essas coisas acontecendo, você sabe, por toda a Bíblia. Vemos sonhos espalhados à noite. Jó dirá em Jó 33 versículos número, se você começar a ler do versículo 14 até 17 para baixo, você sabe, as visões da noite onde Deus sela a instrução nos corações dos homens. Então vemos, o sonho é de fato, uma parte muito vital e canal integral pelo qual Deus nos fala, que faz parte das coisas que virão, que serão despertadas e aumentadas nos últimos dias por causa da atividade do Espírito Santo. Joel capítulo 2 e 28 diz que nos últimos dias derramarei meu Espírito sobre todos sonhos. Então esperamos que nestes últimos dias, visões e profecias aumentem. Em outras palavras, a capacidade de ver os reinos do Espírito é Shitseon, hebraico, e sonhos de sonho que é Shalom, hebraico, também aumentarão nestes últimos dias por causa da atividade do Espírito. Comunicar com essas pessoas, direcioná-las, dar-lhes instruções e ajudá-las a navegar pelo caos e confusão, mundo caótico que estamos hoje. Deus não quer nos deixar sozinhos, nos abandonar nessa confusão enorme, mas Ele quer nos ajudar, você sabe, nos dar conhecimento porque Ele é o Deus onisciente. Bem, agora, muitas pessoas se preocupam com todos os tipos de sonhos e querem saber as interpretações porque isso é uma coisa. Todos os sonhos são retos e simples. Muitos deles vêm em códigos que precisavam ser decifrados porque estão em diferentes, você sabe, metáforas, mas novamente simples como eu gostaria de dizer isso ou sugerir. Os sonhos são geralmente linguagens metafóricas. Eles são símbolos e imagens e quando você os coloca juntos você pode realmente entender qual é o seu significado. E assim, basicamente,
você sabe, podemos precisar interpretar sonhos e obter o significado do que um sonho está falando, o que está bem, Deus também está. Aqueles que dá a interpretação. Lembre-se do que José disse na prisão em Gênesis 39. Ele disse aos homens e disse bem, é Deus. Ele compartilhou com eles o que a interpretação de Deus lhe deu enquanto ouvia esses dois homens. O sonho desses dois homens, foi levantado e restaurado de volta à sua posição, foi, você sabe, executado. Então, podemos precisar de interpretação nessas imagens. É aqui que você começa a vida profética, porque não é apenas sonhar sozinho, é a interpretação dos sonhos que a torna profética. Não é porque se você sonha, você sabe, você provavelmente vai pedir a Deus o significado e é assim que você começa. É simples, se não procura interpretação nele. Dessa forma, Deus o guia. É interessante que na maioria das vezes as pessoas não prestam atenção em seus sonhos e isso mesmo os antigos reis e até hoje, consultam amplas pessoas espirituais, você sabe, para interpretar seus sonhos para eles. Se for para seu sonho, Israel teria sido arruinado pela fome que estava chegando, você sabe. Porque ele prestou atenção nesse sonho e aí ele teve. Você está aí? Então agora isso é muito importante, você sabe, criticamente importante, para que possamos entender o que é acontecendo lá, sobre o sonho. Então o sonho está aí, o sonho é importante, muito importante. Você sabe, se esses reis prestam atenção aos seus sonhos e eles eram reis pagãos. É importante que nós crentes prestemos atenção, nós que temos o Espírito Santo. Critique e o façamos. Então, novamente, apenas para, você sabe, ajudar. Mas vou dizer algumas coisas. Nem todos os sonhos vêm de Deus. Alguns sonhos são psicológicos. Eclesiastes capítulo número 5 nos dá uma visão, talvez o nós uma visão sobre ele. E Isaías também nos dá, eu acho que é em Isaías 29 mais ou menos que fala sobre sonhos como algo que pode ser psicológico. Eles sonhos psicológicos que vêm da multiplicidade de atividades do dia, tudo bem. Como instantâneos, sua mente continua pegando-os e todas como um filme. Então isso realmente não significa nada. E também há sonhos que vêm do diabo procurando ferir e pintar quadros sujos e tudo. Esse tipo de coisa em sua mente, pesadelos, como é chamado. Bem, alguns deles podem não ser apenas pesadelos e deixam assim. E todas essas coisas. Então, como posso saber o sonho dado por Deus? Bem, quando começamos a lidar com o discernimento da voz de Deus, os princípios orientadores básicos apenas o ajudarão, seja profético, seja anjos, seja a voz audível de Deus, o mesmo princípio orienta a voz de Deus. O outro que temos na lista é o que chamamos de testemunho do Espírito. Romanos capítulo número 8, Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com meu espírito que somos filhos de Deus. Eu acho que você 14, 15, 16, diz que testemunha que somos herdeiros, co-herdeiros e tudo mais, de modo que clamamos Abba Pai. Então que o Espírito do Senhor dá testemunho é como dar um testemunho, você sabe, como colaborar com você, uma impressão. Pode não ser uma voz falando, mas é como uma impressão de saber e esse saber, você apenas sabe, dá testemunho, você sabe em seu espírito, não sei como você sabe, mas você apenas sabe que você sabe. É como uma impressão, como algo pressionado em seu espírito e você sabe permite que você sabe, tenha insígnitos e conhecimento e, nesse ponto, você saiba o que Deus quer que você saiba. Nós chamamos isso do Espírito e que é um caminho comum. Também, o Senhor nos fala. Assim como você sabe que é um filho de Deus,
Você sabe disso em seu coração. Você sabe profundamente que é parte da experiência que vem com a coisa nascida de novo. Você saberá que você sabe que você sabe que você sabe que você teve a bendita olha às vezes e fala com Deus e você nunca ouviu uma palavra, mas de alguma forma você sabe que é sobre isso que Deus está falando com você, e você parece saber a resposta. Parece que você conhece a informação. Você parece saber o que Ele quer que você faça. Como você sabe o testemunho do Espírito. Muito comum, geralmente esquecido, mas isso faz parte. É assim que Deus fala conosco. Mais uma vez, você deve se lembrar. Você sabe, é de dentro para fora. A outra são as visões. A outra são as visões. Você sabe, às vezes as pessoas dizem que eu sou guiado. Isso faz parte do testemunho do Espírito. Sou conduzido. O Senhor colocou no meu coração. Não que Ele tenha falado com você, mas você sabia disso em seu espírito. Ok, agora as visões. Só que pertence ao reino da visão, tudo bem. O profético opera basicamente de duas maneiras. Ou você está vendo ou você na Bíblia é chamado Nabi, hebraico, que tem a ver com o enunciado Ishitseon, hebraico, lida com a visão. De fato, existem tudo bem e existem pessoas chamadas de profetas. Agora esses outros são mais de enunciados e esses outros são mais de ver, ok vocês? Sabe, quando entramos em todo esse tipo de coisa, falamos sobre a unção do vidente. O que significa é que eles vêm e agora relatam o que estão vendo bem, mas há aqueles que não estão vendo, é como um borbulhar de... Lá o homem interior, do fundo do seu ventre. Lembre-se, Jesus disse no Evangelho de João capítulo 7, de seu flui, borbulha e essas palavras estão vindo e você está entregando, tudo bem. Então essas são as coisas proféticas. Então agora, está aqui você encontra o que falamos. Visões abertas. Visões abertas são visões que você vê. Enquanto seus olhos físicos estão abertos. Então, em outras palavras, seus olhos físicos estão abertos. Mas os outros olhos e estão começando a ver e parece que este está suspenso. Às vezes parece que está suspenso, mas você está vendo. Às vezes, sabe, geralmente usamos isso especialmente quando estamos ministrando e é interessante. Pode ser muito interessante, sabe, às vezes, operar nessa lindo. E eu vi isso acontecer na minha vida uma e outra vez e estamos crescendo nisso. Estamos crescendo nele. O outro é do tipo que seus olhos estão fechados e seus olhos espirituais estão pegando. Está focado agora Você está vendo, está focado em algo. Você está pegando as coisas, atividades do mundo espiritualismo de fato. Esta manhã estávamos adorando em minha equipe e eles estavam fazendo orações matinais. Estávamos adorando e enquanto estamos adorando e dando a Deus graças, entrei na reunião. Meu povo começou a orar antes de eu chegar. Quando eu me sentei, você sabe, no meu lugar eu podia ver como uma nuvem, lugar do altar e as pessoas e enquanto eu olhava de perto, meus olhos estavam fechados. Mas eu podia ver o Senhor e dois anjos de pé, você sabe, como um filme, como uma tela, mas eu sabia que ele estava lá, não que eu soubesse, eu vi a figura, eu o vi como luz, mas não era algo que eu desta forma e eu vi aqueles anjos. Eu sabia em meu espírito, eles eram anjos. Eu sabia que eles tinham algo, o Senhor tinha algo que irmã e todas essas coisas e, eventualmente, a irmã estava compartilhando sua própria experiência à noite e correspondia ao que o Senhor me mostrou. Acontece enquanto seus olhos estão fechados e você está vendo nos reinos do Espírito no lugar da oração. Também não poderia estar no lugar da oração. Aconteceu também.
Estávamos fazendo a oração da manhã e eu estava orando, sabe, só para adorar a Deus e me concentrei na presença de Deus. E o que eles significam e eu sabia em meu espírito que isso é uma coisa de aliança, mas é uma aliança de morte. É alguém que entrou em atividades de escuridão e tudo isso, você sabe, pode acontecer. Muitas coisas podem acontecer, apenas vendo seu corpo espiritual interagindo com esse reino. Então há também outra parte da visão que a maioria das pessoas perde muito por causa de sua natureza. É o que chamo de impressões em sua mente. Isso é, não como uma tela que você está olhando quando seus olhos estão fechados ou abertos. Não é como, você sabe, você está vendo um filme, mas de como uma imagem distante. Tudo bem, apenas escolhendo instantâneos como impressões em sua mente, imagens em sua mente. Não é como se tela e tudo mais. Não, este é apenas como instantâneos impressos em sua mente por dentro e, novamente, ainda são visões. Geralmente da mente. Pergunta, desculpe interromper você, essas visões da mente, eu já vi isso tantas vezes. Mas o problema com o meu, ele continua vindo, você sabe, muitos, você sabe, você apenas vê e uma fração de segundo vai. Então você nem sabe o que está vendo e sim, o que você está vendo. O ensino continua, agora é aqui que, como você disse corretamente, eles são bem rápidos, são instantâneos e é aqui que precisamos aprender a envolver o sobrenatural. O que aconteceu, você sabe, às vezes Deus lança esses instantâneos e espera que convide nós. Ok, então o que você faz às vezes é prestar um pouco de atenção e fazer perguntas ao Senhor para aquela coisa que você viu. Alguns deles, você pode perder, mas tudo bem e você sabe, à medida que você cresce, você pode se apossar dessa coisa cada vez mais. Você sabe, você pode perguntar sobre a foto pode não vir agora, mas ele agora pode lhe dizer em palavras. Então, o que é isso que estou vendo e tudo isso? Quando você começa a interagir, muitas vezes, em algum momento, pode parecer que você está perdendo, mas claro. De fato, ele começará a fornecer mais detalhes. Esse em particular agora pode levá-lo para outro que é um pouco mais do tipo tela e pergunta, você deve se envolver, você deve se envolver. Então, às vezes, a maioria das coisas são como convites, são como encontro. Pergunta, bem, é só que quando eles vêm muito rápido, eu não sou rápido o suficiente para pegá-lo tão rápido, tão rápido. O ensino continua. O que você acabou de dizer agora, o que você acabou de mencionar agora é a chave. Deus está realmente convidando você para um tipo de experiência na sala do trono, porque há palácios no céu e todas essas coisas. Mas você vê coisas assim e eu aos poucos fui aprendendo, sabe, essa área. Novamente, quando Deus continua mostrando essa imagem, você pode olhe de perto e faça perguntas a Deus no lugar da oração porque essas visões da mente geralmente são rápidas. Você sabe, é como, então eu realmente não sei porque é tão rápido, mas o ponto é que você precisa se envolver, você precisa perguntar. Perguntas, você precisa perguntar o que é isso, Senhor? O que você está tentando falar comigo? O que você quer que eu consiga? O que você está tentando me dizer? E isso vai abrir uma conversa? Ok, tudo bem, tenho certeza que essa pode não ser a única maneira de Deus falar conosco, mas certamente, isso irá ajudá-lo. Tem outra, perguntas, eu tenho essas visões, mas aí as visões que não fazem sentido para mim e elas vêm.
E eles vão, eles vêm, eles vão, eles vão tão rápido, mas eles não vão, não são parecidos. Não faz sentido. Eles são apenas jogando no passado. Eu via uma casa vazia no passado, diferentes visões abstratas assim e eu nem consigo compreender. Ou entendo e não é como quando acontece de novo. Eu vejo essas fotos em particular. Não, e acima de tudo, pareço esquecer porque não fazem sentido para tendem a descartá-los como minha mente. O ensino continua, sua mente não pode estar evocando essas coisas com tanta velocidade e constantemente, você sabe, jogando essas coisas em você, bombardeando você com todas essas coisas, você sabe. Você tem que realizar essa imaginação, você é quem os cria, tudo bem. Mas fotos assim quando chegam, principalmente no local de oração e são rápidas, é simplesmente um convite para você perguntar. Você pode ver uma coisa abstrata, para você não faz sentido, mas para Deus faz muito sentido. Mas você perguntas para Ele dizer o que Ele quer dizer para você, para Ele mostrar o significado do que Ele disse. Lembre-se quando você olhar para Zacarias. O livro de Zacarias teve muita interação com o anjo. Então você vê algo, como você explica uma mulher em uma cesta, como uma cesta voando no ar. Uma mulher saiu daquele lugar ou algo assim e você apenas diz, que tipo de coisa é essa? Você pode até ver isso e dizer, bem, acho Deus, pensei que deveria ter visto um anjo e ver algumas pessoas e esse tipo de coisa. Pergunta, isso acontece principalmente no meu momento de silêncio, quando fecho meus olhos e me concentro para tentar ouvir de Deus. É quando eu fico tipo, o que está acontecendo? Não entendo e tento remover essas imagens que eu não entendo, sabe? E como eu disse, sempre acontece quando estou prestes a me aquietar, para ouvir de Deus ou me aquietar apenas para estar em sua presença e sentir. Então eu começo a ver essas fotos e fico tipo, oh, isso são distrações. Eles vêm novamente. O ensino continua, bem, às vezes, a apontar, a envolver, fazer perguntas. Perguntar ao Senhor. As palavras que vierem até você Ele começará a falar